Olá, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras, eu sou Robson Marques, policial civil do estado de Pernambuco, e hoje é nossa aula de Direito Constitucional sobre o tema Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Esse assunto não cai em prova, despenca em prova. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal, dê o seu like e compartilha, porque com essa simples atitude você faz uma ação social e ajuda milhares de pessoas a mudar de vida através dos estudos, principalmente aquelas que não têm condições de comprar um curso preparatório que proporcione, no mínimo, uma igualdade de aprendizado e de competição. Vem comigo e juntos vamos vencer! Direito Constitucional, eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. O professor José Afonso da Silva classifica as normas constitucionais em 3 grupos. Por exemplo, normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Assim temos o seguinte esquema: eficácia jurídica e eficácia social. A eficácia jurídica, potencial efeito, revogação de norma contrária, e a eficácia social, aplicável no caso concreto, efeito real, ela é gênero, tem como espécie plena, contida e limitada. A eficácia plena tem aplicabilidade direta, imediata e integral. E a eficácia contida tem aplicabilidade direta, imediata, não integral. E a eficácia limitada tem aplicabilidade indireta, imediata, reduzida ou diferida. E ainda a eficácia limitada, ela pode ser de princípio institutivo, organizativo orgânico e de princípio programático. Exemplo de eficácia plena, artigo 2º da Constituição Federal. E eficácia contida, artigo 5º, incisos 7º, 8º, 13, e eficácia limitada, o artigo 3º da Constituição, que trata dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. A inviolabilidade das comunicações é de eficácia contida, já a interceptação telefônica é de eficácia limitada. Quadro resumo da aplicabilidade das normas constitucionais. Norma de eficácia plena, contida e limitada. A plena, ou seja, a limitada também pode ser de princípio institutivo ou organizativo e de princípio programático. A eficácia plena, ela tem aplicabilidade direta, imediata e integral. E a contida tem aplicabilidade direta, imediata, não integral. E a eficácia limitada tem aplicabilidade indireta, imediata, reduzida ou diferida. A inviolabilidade das comunicações é de eficácia contida, já a interceptação telefônica é de eficácia limitada. Há ainda a norma de eficácia exaurida, que é o nosso ADCT, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. O ADCT é norma de eficácia exaurida. A eficácia plena. Eficácia plena são normas que, desde a entrada em vigor da Constituição, já estão aptas a produzir eficácia. Dessa forma, pois são definidas como de aplicabilidade direta, imediata e integral. Exemplo, o artigo 2º da nossa Constituição Federal de 1988, que diz o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Características da eficácia plena. 1. Auto-aplicáveis ou aplicabilidade direta. Independe de lei posterior regulamentadora que lhes complete o alcance e o sentido. Assim, é aplicada diretamente ao caso concreto. 2. Não restringíveis ou integral. Não terão seus efeitos restritos por outras normas. 3. Imediata. Aptas a produzir
todos os seus efeitos, desde o momento em que promulgada a Constituição. Dessa forma, significa que não há nenhuma condição para sua aplicação, basta ser publicada. Eficácia contida. A eficácia contida estão aptas a produzir todos os seus efeitos, desde o momento da promulgação da Constituição, mas podem ser restringíveis por parte do poder público, dessa forma, pois são definidas como de aplicabilidade direta, imediata e não integral. Assim, o legislador pode restringir a sua eficácia. Exemplo de eficácia contida, artigo 5º, inciso 13 da Constituição. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Meus nobres guerreiros e nobres guerreiras, esse inciso 13 do artigo 5º despenca em prova, é o queridinho da CESP e da maioria das bancas. Quando a gente for resolver várias questões de aplicabilidade das normas constitucionais, vocês vão ver que esse inciso despenca em prova. Bizu, se na questão vier a expressão salvo ou nos termos da lei, ou que a lei estabelecer, a eficácia é, na maioria das vezes, contida. Fique atento, eu não estou dizendo que é 100%. Na dúvida, você está na questão, não sabe se é de eficácia plena, contida ou limitada, vale tudo para acertar a questão. Então, ou seja, na maioria das vezes, se tem salvo nos termos da lei ou que a lei estabelecer, a eficácia pode ser contida. Características da eficácia contida. 1. Autoaplicáveis ou aplicabilidade direta. Independe de lei posterior regulamentadora, que lhes complete o alcance e o sentido. Assim, é aplicada diretamente ao caso concreto. 2. Restringíveis ou não integral, sujeitas a limitações ou restrições. 3. Imediata, aptas a produzir todos os seus efeitos desde o momento em que promulgada a Constituição. Dessa forma, significa que não há nenhuma condição para sua aplicação, basta ser publicada. Eficácia limitada. A eficácia limitada depende de regulamentação futura para produzirem todos os seus efeitos. Ademais, pois tem a sua aplicabilidade indireta, mediata e reduzida ou diferida. Normas constitucionais de eficácia limitada implicam a não recepção da legislação infraconstitucional anterior com elas incompatíveis. Recapitulando, despenca em prova. Normas constitucionais de eficácia limitada implicam a não recepção da legislação infraconstitucional anterior com elas incompatível. Exemplo de eficácia limitada, artigo 37, inciso 7 da Constituição. Direito de greve dos servidores públicos. O inciso 7. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Bizu, se na questão vier a expressão na forma da lei ou conforme dispuser a lei, a eficácia é, na maioria das vezes, limitada. É aquele velho esquema. Na dúvida, então, siga esse, o que vale é acertar a questão. Não sabe, vai ficar em dúvida se é plena, contida ou limitada? Então, ou seja, na questão, se vier a expressão na forma da lei ou conforme dispuser a lei, a eficácia é, na maioria das vezes, limitada. Não é 100%. Na maioria das vezes, é limitada. Características da eficácia limitada. 1. Não autoaplicáveis, aplicabilidade indireta, mediata, dependem de complementação legislativa para que possam produzir os seus efeitos. 2. Aplicabilidade reduzida, possuem um grau de eficácia restrito quando da promulgação da Constituição. José Afonso da Silva subdivide as normas de eficácia limitada em dois grupos. 1. Princípios institutivos ou organizativos e 2. Princípios programáticos. Os princípios institutivos ou organizativos também podem ser orgânicos. Dependem de lei para estruturar e organizar
as atribuições de instituições, pessoas e órgãos. Exemplo, artigo 33 da Constituição Federal. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Aqui está um exemplo de eficácia limitada de princípio institutivo organizativo. 2. Princípios programáticos estabelecem programas a serem desenvolvidos pelo legislador infraconstitucional. Exemplo, o artigo 6º da Constituição Federal. São direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Ou seja, esse artigo é de eficácia limitada de princípios programáticos, segundo o nosso José Afonso da Silva. As normas definidoras de princípios institutivos ou organizativos podem ser 1. Impositivas e 2. Facultativas, ou seja, as normas definidoras de princípios institutivos ou organizativos ou orgânicos podem ser impositivas e facultativas. Impositivas, quando impõem ao legislador uma obrigação de elaborar lei regulamentadora. Exemplo, artigo 88 da Constituição. A lei disporá sobre a criação, a extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Facultativas, quando estabelecem mera faculdade ao legislador. Exemplo, o artigo 125, parágrafo 3º, primeira parte da Constituição Federal de 88. A lei estadual poderá, ou seja, uma faculdade, criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual. Já a professora Maria Helena Diniz classifica as normas constitucionais em 1. Eficácia absoluta ou super-eficazes. 2. Eficácia plena. E 3. Eficácia relativa, restringível. E 4. Eficácia relativa, complementável ou dependente de complementação legislativa. Essa é mais uma classificação das normas constitucionais, mas agora é segundo a Maria Helena Diniz, que ela diz: eficácia absoluta ou super-eficazes são consideradas imutáveis, não podendo ser emendadas. São as normas que não podem ser abolidas pelo Constituinte reformador, não podem ser retiradas da Constituição. São, enfim, os princípios constitucionais sensíveis e as chamadas cláusulas pétreas. 2. Eficácia plena. Equivale às normas de eficácia plena de José Afonso da Silva. 3. Eficácia relativa restringível. Equivale às normas de eficácia contida de José Afonso da Silva. E 4. Eficácia relativa complementável ou dependente de complementação legislativa. Equivale às normas de eficácia limitada de José Afonso da Silva. Quadro comparativo, classificação de José Afonso da Silva: eficácia plena, eficácia contida, eficácia limitada, de princípio institutivo ou organizativo e de princípio programático. Classificação de Maria Helena Diniz: eficácia absoluta ou super-eficazes, eficácia plena, eficácia relativa restringível e eficácia relativa complementável ou dependente de complementação legislativa. Aqui está um quadro comparativo dos principais autores que caem nas provas, mas quem prevalece e despenca em prova é o nosso José Afonso da Silva. Não esqueça: eficácia plena, igualdade perante a lei, gratuidade do transporte público, direito de resposta, inviolabilidade do domicílio, direito de herança, segurança jurídica, inafastabilidade da jurisdição, preso permanecer calado, separação dos poderes, provimento de cargo por concurso e remédios constitucionais. E da eficácia contida: prestação religiosa, escusa de consciência, que é o nosso inciso 8º do artigo 5º da Constituição, o civilmente identificado, o aviso prévio, a liberdade de reunião, a vedação de impostos, partidos políticos, sindicatos, etc., e liberdade profissional e eficácia limitada, acesso de cargos a estrangeiros, criar territórios ou transformar em Estado-membros,
os objetivos da Constituição Federal, que é o artigo 3º da Constituição, relações internacionais, direitos sociais, mercado de trabalho para a mulher, participação nos lucros, desmembrar município, atos de improbidade, aposentadoria especial do servidor. Bizu, se na questão vier a expressão salvo ou nos termos da lei ou que a lei estabelecer, a eficácia é na maioria das vezes, não é 100%, contida. E se na questão vier a expressão na forma da lei ou conforme dispuser a lei ou o Estado promoverá, a eficácia é na maioria das vezes limitada. Se vier salvo ou nos termos da lei ou que a lei estabelecer, na maioria das vezes a eficácia contida. Se vier na forma da lei ou conforme dispuser a lei ou o Estado promoverá, na maioria das vezes é de eficácia limitada. A aplicabilidade das normas constitucionais, como cai em prova, esse assunto não cai em prova, despenca em prova, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras. Tá gostando? Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilha, seja um agente motivador e transformador de vidas. Ano 2019. O cargo procurador, o artigo 205 da Constituição Federal possui a seguinte redação: a educação, direitos de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A partir da classificação das normas constitucionais, é correto afirmar que a referida norma pode ser classificada como com certeza, nossa alternativa de eficácia limitada de princípio programático, ou seja, o nosso artigo 205 da Constituição é de eficácia limitada de princípio programático. Mais uma questão para fixar o conteúdo na mente. Ano 2019, cargo procurador. A respeito da classificação das normas constitucionais, é correto afirmar que, com certeza, a alternativa A. As normas de eficácia limitada têm aplicabilidade indireta, imediata e diferida. Essa ficou fácil, né, meus nobres? É só decorar a aplicabilidade das normas constitucionais, tanto plena quanto ilimitada. A plena, ela é direta, imediata e integral. A contida, ela é direta, imediata, mas não integral. E a limitada, ela tem aplicabilidade indireta, imediata e diferida. Então, meus nobres, a nossa aplicabilidade limitada é totalmente inverso. Mais uma questão para fixar o conteúdo na mente. Ano 2019, procurador. Considerando o artigo 5º, inciso 13, olha esse inciso despenca em prova, da Constituição Federal, que diz: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Com relação à sua aplicabilidade, o referido artigo é classificado como norma constitucional com certeza, o artigo 5º, inciso 13, é eficácia contida, meus nobres. Estou preparando um vídeo com várias questões sobre a aplicabilidade das normas constitucionais e os nobres guerreiros e guerreiras vão perceber que o artigo 5º, inciso 13, é o queridinho da banca, principalmente a banca CESP. Mais uma questão para fixar o conteúdo na mente. Ano 2018, agora consultor legislativo, de acordo com o artigo 121, caput da Constituição da República, que diz: lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Considerando a aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que desse preceito se extrai uma norma de eficácia, com certeza é a nossa alternativa C, limitada de princípio institutivo ou organizativo orgânico. Bizu, meus nobres guerreiros. Se você vê o artigo ou inciso e falou em organização, já é de cara limitada. Aí vem a dúvida, é de princípio institutivo, organizativo orgânico ou de princípio programático? Organização, na maioria das vezes, é de princípio institutivo ou organizativo orgânico. Com certeza, alternativa C. Mais uma questão para fixar o conteúdo na mente. Ano 2018, procurador. Aí, mais uma questão. Essa é a banca VUNESP. A outra, se não me falha a memória, foi a banca IADES.
O artigo 5º, inciso 13, despenca em prova. O artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal preceitua que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, considerando a eficácia e a aplicabilidade das normas constitucionais, pode-se dizer que tal norma constitucional com certeza de eficácia contida, ou seja, prospectiva. Está aqui mais um sinônimo. Se você não souber o sinônimo da eficácia contida, que ela pode ser prospectiva, você iria errar essa questão, ou a probabilidade muito alta de você errar se não soubesse que as outras alternativas estariam errado. Ou seja, o sinônimo de eficácia contida, segundo a doutrina, também pode ser eficácia prospectiva, meus nobres guerreiros. Não erra essa questão, mas nunca os nobres guerreiros e nobres guerreiras vai errar. Tá gostando? Se inscreva no canal, dê o seu like e compartilha. Seja um agente motivador e transformador de vidas. Esses slides dá trabalho, meus nobres, mas é feito com carinho, com gosto, com amor para todos vocês. Mais uma questão para fixar o conteúdo na mente. Ano 2017, agora é a banca CESP, o cargo analista judiciário. A respeito das normas constitucionais, julgue os itens a seguir. 1. As normas de eficácia absoluta, assim como as cláusulas pétreas, são normas constitucionais intangíveis? E aí, está certo ou errado? 2. As normas de eficácia plena têm aplicabilidade imediata? Já parou aí? Está errado. Está errado. Não é imediata, é imediata. Imediata é eficácia limitada, ou seja, se a 2 está errado, a gente já elimina a alternativa A, a alternativa C e a alternativa D. Só ficou a alternativa B e D como alternativa. Como A1 já está correto, porque falou da eficácia absoluta da nossa querida Maria Helena Diniz, então, ou seja, a A e a D está em disputa. A questão é se a 4 está certo ou não. Vamos a 4? As normas de eficácia relativa complementável tem produção imediata de efeitos, ou seja, enquanto não for promulgada a legislação regulamentadora, não produzirão efeitos positivos, além de terem eficácia paralisante de efeitos nas normas anteriores incompatíveis. Com certeza essa alternativa está correta. E qual delas? A D. Então, ou seja, A1 está correto, A3 está correto e A4 está correto. Se vocês quiserem, parem o vídeo e leiam de novo, que é excelente para fixar o conteúdo na mente. Eficácia absoluta, Maria Helena Diniz, A3 está correto e A4 está correto. Mais uma questão para fixar o conteúdo na mente. Ano 2017, agora o cargo é de delegado de Polícia Civil. Tá vendo? Despenca em prova. Não importa o cargo, delegado, juiz, promotor, agente de polícia, escrivão, oficial de justiça, despenca, esse assunto despenca em prova, é o queridinho das bancas. José Afonso da Silva, em sua obra clássica, Aplicabilidades das Normas Constitucionais, formulou a classificação das normas constitucionais em normas constitucionais de eficácia plena, normas constitucionais de eficácia contida e normas constitucionais de eficácia limitada. Assinale a alternativa que reflete hipótese de norma constitucional de eficácia limitada. Com certeza é a alternativa A, meus nobres. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Este assunto dos objetivos está no artigo 3º da Constituição. É só ir lá na playlist de Direito Constitucional do meu canal Robson Concursos. Aproveitando, já se inscreva no canal, dê o like no vídeo. Lá tem um vídeo específico sobre os princípios, sobre os objetivos e sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil, sobre os princípios internacionais. Está lá, mastigadinho, com vários bizus e várias questões, meu nobre. Ou seja, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é de eficácia limitada, meus nobres. Mais uma questão para fixar o conteúdo na mente. Ano 2016. Agora é agente de polícia. Essa questão caiu no concurso que hoje eu faço parte da Polícia Civil do Estado de Pernambuco em 2016. A aplicabilidade das normas constitucionais. Ou seja, despenca em prova. Considerando a disposição da Constituição Federal, é correto afirmar que a norma constitucional segundo a qual, com certeza, alternativa B, ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem um devido processo legal, é de eficácia plena e aplicabilidade
imediata. Despenca em prova. Mais uma questão para fixar o conteúdo na mente. Ano 2010, analista administrativo. Analise as seguintes normas da Constituição Federal Brasileira. 1. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Artigo 5º, inciso 13. Falou, artigo 5º, inciso 13, os nobres guerreiros já sabem a eficácia contida, ou seja, a alternativa A, que fala plena, não é. A alternativa D, limitada, não é. E a E não é. Ou seja, a alternativa correta está entre a B e a C. Porque o artigo 5º, inciso 13, é eficácia contida. Vamos ver as duas? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visem a melhoria de sua condição social, proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei. Artigo 7º, inciso 20. E aí? Esse artigo 7º, inciso 20 da Constituição, é eficácia contida ou limitada? É a B ou é a C? Vamos ver a 3? O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado, artigo 76. E aí? Essa alternativa é plena? É de eficácia plena? É a B ou é a C, meus nobres? Com certeza a alternativa C. O artigo 5º, inciso 13, eficácia contida. O artigo 7º, inciso 20, eficácia limitada. E o artigo 76 da Constituição de eficácia plena. Despenca em prova, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras. Mais uma questão para fixar o conteúdo na mente. Ano 2019. Agora o cargo é promotor de justiça. As normas constitucionais de eficácia contida possuem aplicabilidade imediata e plena, até aqui totalmente correto, e não são suscetíveis de restrição por lei infraconstitucional. Ela não sofre restrição? A eficácia contida, ela não sofre restrição? Errou. A alternativa está totalmente errada. Mais uma questão para fixar o conteúdo na mente. Ano 2011, professor de Direito. Acerca da aplicabilidade e da interpretação das normas constitucionais, julga o item seguinte. Entre as normas constitucionais de eficácia exaurida, olha a eficácia exaurida, aquela exceçãozinha do nosso ADCT, incluem-se dispositivos constantes das disposições constitucionais transitórias, com certeza errado, ou seja, nossos ADCT, atos das disposições transitórias, ou seja, atos das disposições constitucionais transitórias, ADCT, é de eficácia exaurida. Meus parabéns, nobres guerreiros e nobres guerreiras. Chegamos ao final de mais uma aula, graças ao bom Deus. Fé, força e foco, continue estudando, não desista por nada. A sua hora vai chegar, o longo caminho que você já percorreu, você não vai deixar em vão. Assim como eu já fui vendedor de picolé, servente de pedreiro, já peguei frete com carro de mão, já vendi camarão na praia, já fui soldado do exército, já fui carteiro, já fui policial militar, passei em vários concursos, atualmente sou policial civil do estado de Pernambuco, ainda continuo na labuta, fazendo curso de direito, sonhando em ser delegado, promotor, juiz, o futuro a Deus pertence, daqui a 10 anos, no mínimo eu quero estar nos desses 3 cargos. Então, meus nomes, você vai parar agora? Não, eu já sei, você vai dizer é difícil. Rapaz, eu já sei que é difícil, mas eu quero lhe dizer que em meio às dificuldades, Deus dá a vitória. Mas para isso, você não deve desistir, você não vai desistir, porque você já percorreu um caminho muito extenso e não é inteligente parar agora. Pare quando você conseguir o seu objetivo, o seu cargo público, entendeu? Então você vai continuar estudando, fé, força e foco, Deus está com você, Deus é bom e ama você. Continue nessa força. A boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos. Não desista por nada, fé, força e foco, Deus é bom e ama você, vem comigo e juntos vamos vencer, nobres guerreiros e nobres guerreiras. Tenha paciência e tenha resiliência, que a vitória é certa. Amém? Olá, meus nobres guerreiros, nobres guerreiras, eu sou Robson Marques, policial civil do estado de Pernambuco, e hoje eu estou aqui para perguntar se vocês têm paciência, se vocês mantêm um controle emocional equilibrado, sem perder a calma ao longo do tempo.
Muitas vezes nos estudos nos falta paciência, principalmente quando já faz 1 ano, 2 anos, 3 anos ou até mais e a tão sonhada nomeação não vem. Logo é nessa hora que começa a surgir a ansiedade, o descontrole emocional e a vontade de desistir da caminhada, dos estudos, do objetivo, ou seja, do nosso sonho. Meus nobres guerreiros e nobres guerreiras, tenha paciência e continue estudando que a tão sonhada aprovação vai chegar. A paciência é uma característica de manter um controle emocional equilibrado, sem perder a calma ao longo do tempo. É também a capacidade de suportar incômodos e dificuldades de toda ordem, de qualquer hora ou de qualquer lugar. É a capacidade de persistir na atividade difícil, mantendo uma ação tranquila e acreditando que irá conseguir o que deseja, de ser perseverante, de esperar o momento certo para certas atitudes. Ademais, é a capacidade de se libertar da ansiedade. A Bíblia relata a história de Jó, pois ele perdeu todos os seus bens, os seus filhos e ainda ficou desde a planta do pé até o alto da cabeça doente. Além disso, a sua esposa disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. O salmista Davi disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Portanto, os meus nobres guerreiros e nobres guerreiras, não pare, não desista dos estudos. O longo caminho que você já percorreu não vai deixar em vão. Logo, a sua vitória está muito perto. Jó, com a graça e misericórdia de Deus, conseguiu vencer. Davi teve a paciência de esperar no Senhor e foi vitorioso, pois Deus ouviu o seu clamor. Assim como Jó e Davi venceu, você também vai vencer, pois continue lutando, estudando, esperando e clamando. Outro sim, tenha fé, tenha força, tenha foco, tenha resiliência e principalmente paciência. E a sua tão sonhada aprovação e nomeação vai chegar. Deus é bom e ama você. Vem comigo e juntos vamos vencer.